Olá, agorianos e agorianas! Hoje irei abordar sobre o primeiro APG. Esse APG é o qual temos 3 objetivos, sendo o primeiro objetivo revisar o sistema cardiovascular e explicar a resposta do sistema cardiovascular ao surto. Esse, se trata do segundo objetivo. E o terceiro e último objetivo é entender as relações adrenéticas no sistema cardiovascular. Dessa aula é importante a gente entender essa revisão do sistema cardiovascular como um todo, porque a gente precisa entender ele para a gente entender onde é que vai ter as patologias. E eu quero que vocês dêem uma atenção a mais no que diz respeito de correlacionar o sistema cardiovascular com o sistema neural, que aí a gente vai relacionar o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático na regulação da pressão arterial. E isso vai ser muito importante para vocês no que diz respeito aos antihipertensivos, que provavelmente a gente irá debater ao longo desse terceiro período. E para a gente entender onde é que um antihipertensivo age, como é que ele age, a gente precisa entender como é que fisiologicamente a gente regula essa pressão, porque o nosso corpo ele necessita de regular essa pressão, porque também a gente precisa às vezes ter uma pressão elevada ou às vezes ter uma pressão abaixada. Por exemplo, ao dormir, você precisa ter uma pressão um pouco mais baixa para você ficar, entrar numa bradicardia e poder se relaxar como um todo. Agora, ao levantar, às vezes ali um susto, por exemplo, a gente precisa essa pressão mais alta, para gerar um ataque cardíaco e assim, fisiologicamente, nosso corpo controla. Isso se dá devido ao sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. E também temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também atua nessa regulação da PA. E também temos fármacos antihipertensivos direcionados, para esse sistema, que a gente vai ver mais à frente. Mas como nosso primeiro objetivo é revisar, esse sistema cardiovascular como um todo, a gente tem que começar pelo coração, que é o órgão principal. Ou seja, é um órgão responsável, pelo bombeamento do sangue para o corpo todo. E a gente sabe que é de suma importância esse bombeamento ser eficaz, essa entrega de sangue ser eficaz, para que o indivíduo consiga viver em plenitude. Retomar alguns pontos anatômicos, do coração, que creio eu seja importante para a nossa discussão de hoje. Primeiro a gente tem que lembrar, que são 2 átrios e 2 ventrículos, e entre esses átrios e ventrículos existem, válvulas, sendo que a válvula bicúspide ou mitral, ela permite o fluxo de sangue arterial entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Já a válvula tricúspide, que está localizada nessa região, ou seja, na direita, ela permite o fluxo de sangue venoso entre o átrio direito e o ventrículo direito. Ou seja, essas duas válvulas se tratam de válvulas atrioventriculares. Por que atrioventriculares? Elas dividem, o átrio e o ventrículo. Beleza, galera? Esses conceitos básicos, assim, às vezes a gente pensa que é bestagem, mas é importante porque tem patologias que vão afetar essas válvulas e vão comprometer elas. No caso, por exemplo, de vegetações. Vegetações mesmo, elas se alojam na região da própria válvula. E isso compromete o funcionamento do coração, que leva futuramente, a uma insuficiência cardíaca. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Só adiantando para vocês aí o que vem mais pela frente, Além dessas duas válvulas atrioventriculares, a gente tem duas válvulas semilunares, que liga o coração aos vasos. Primeiro a gente tem a aórtica, que permite o fluxo de sangue arterial do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E temos depois a pulmonar, que permite o fluxo de sangue venoso do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Então, a gente tem todo um funcionamento aqui do nosso coração. Só que a gente precisa entender também como é que esse coração, como é que ele contrai. A gente tem que entender que esse coração ele tem um mecanismo próprio de contração, que permite ele
ter uma contração mesmo involuntária, ou seja, o coração ele tem a capacidade de se autocontrair. Isso se dá porque aqui nessa região temos um nó sinoatrial. E esse nó sinoatrial ele vai gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai ir para essa região aqui onde tem um nó atrioventricular e depois vai dar uma retardada, né, nesse potencial de ação. Depois, esse nó atrioventricular vai mandar para o sistema de His. O que é o sistema de His? É a musculatura desse coração como um todo. E esse sistema de His tem as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje elas têm uma contração rápida. Ou seja, aqui na região do nó atrioventricular eu dei uma diminuída nesse sinal. Para quê? Para poder encher o coração. E aí, quando eu dei uma diminuída, eu vou e encho o coração, ou seja, encho os meus ventrículos. E aí, quando eu estimulo o sistema His, eu faço com que as fibras de Purkinje sejam estimuladas e gerem uma contração, que vem essa contração do ápice para a base do coração como um todo, assim permitindo que o coração se contraia por inteiro e expelindo, né, esse sangue para os vasos. Sobre esse sistema de funcionamento do coração, é muito importante a gente pontuar, porque é daí que vem a contração dele como um todo. Então a gente precisa saber esses três, né, principais elementos, que é o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o sistema His, né, que tem as fibras de Purkinje. Então tem que lembrar que esse sistema His ele tem as fibras de Purkinje e elas são importantes. Entrar um pouco agora falando da histologia, a gente tem que lembrar que esse coração ele é revestido por um pericárdio. E esse pericárdio ele possui duas camadas. O pericárdio seroso, né, que possui uma lâmina parietal que adere ao pericárdio fibroso e uma lâmina visceral que adere ao miocárdio, assim contendo uma fina camada de líquido entre elas. Ou seja, a gente tem o fibroso e o seroso, ou seja, entre essas duas camadas de pericárdio a gente tem um pequeno líquido que permite o quê? Que quando o nosso coração ele contrai, ou seja, ele dilata para encher e depois contrai, ele permite nesse modelamento do coração sem estar afetando os demais órgãos, ou seja, sem gerar nenhum problema, né, para o nosso organismo como um todo. É importante a gente pontuar esses fatos histológicos porque tem algumas doenças que afetam, por exemplo, essa camada e esse líquido e pode gerar, por exemplo, um tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? É quando o meu coração não consegue contrair da maneira correta, porque ele está pesado, porque tem um excesso daquele líquido ali. E assim faz com que pese esse coração, entre aspas, né? Pese esse coração, entre aspas, e ele não consegue suprir a necessidade, gerando uma hipertrofia, podendo gerar até mesmo a morte súbita deste paciente. Então, creio eu que a respeito, né, de modo geral, dessa revisão do sistema cardiovascular, esses são os pontos importantes. Porém, também a gente tem que pontuar sobre o que? Os vasos. Vamos pontuar aqui a diferença entre uma artéria e uma veia, que são os dois vasos principais, gente. Isso aí não tem como, são só esses dois. E que a gente tem que entender que eles possuem três túnicas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. São essas três túnicas, ou seja, íntima, média e adventícia. A veia, ela possui uma peculiaridade. Ela tem a túnica íntima e a túnica média pouco desenvolvida. Já a túnica adventícia, ela tem uma túnica adventícia muito bem desenvolvida. E nessa túnica adventícia, ela tem a presença de vasa vasorum. O que é esse vasa vasorum? São pequenas regiões onde supre essa camada, ou seja, gera uma nutrição para essa última camada, que é, como a gente sabe, o sangue que passa pela veia, ele é um sangue que com baixa de oxigênio e baixa de nutrientes, então ele precisa desses vasos vasorum para poder
irrigar, ou seja, para chegar aqueles nutrientes, chegar aquele oxigênio naquela última camada. Então, a gente já tem uma diferença importante. Pontuar esse vaso vasório. E também, às vezes, tem as válvulas. Para quê? Que às vezes possui válvulas. Para que o sangue, ao voltar, ele não tenha um refluxo, ou seja, não fique empoçado, não fique parado. Também é relacionado às vezes, a gente tem que lembrar também a função dos gastrocnêmicos, né, na contração ali para levar esse sangue de volta dos pés para o coração, de maneira geral. Então, a artéria, diferente da veia, a artéria não vai ter essa questão desse vasa vasórum. Por quê? Porque, igual eu pontuei, a artéria ela é rica em nutrientes, rica em oxigênio. O sangue passa nela é rico nesses dois componentes principais, né? Então, sua túnica íntima ela é bem desenvolvida, sua túnica média é bem desenvolvida, sua túnica adventista também é bem desenvolvida. Um detalhe a mais que artérias elásticas, né, tem nessa túnica média um componente elástico, ou seja, um componente fibroelástico que ajuda, né, na expansibilidade daquela artéria. Tanto muscular como as artérias de grande porte elásticas possuem esse componente fibroelástico, mas claro que as musculares possuem menos e as fibroelásticas possuem mais. Tranquilo? Então esses são os pontos assim principais a respeito dos vasos que a gente tem que estar em mente, assim, a gente tem que estar sabendo para compreendermos, né, esse nosso sistema circulatório como um todo. E eu acho que o primeiro objetivo ele foi sanado aqui de maneira bem concreta, né? Vamos para o próximo. Agora, que é a hora que eu falei, que vocês não podem perder esse raciocínio aqui. Esse raciocínio é muito importante, porque agora a gente vai juntar o sistema nervoso com o sistema cardiovascular. E isso para regular a sua pressão. Então a gente tem o que? A gente tem vários receptores que vão identificar alteração de PA no nosso corpo, ou seja, vão identificar essa alteração de PA e vão mandar por via do nervo vago e por via do nervo glossofaríngeo aferências para o núcleo do trato solitário, que vai identificar o que? Opa, eu estou com PA elevado, ou seja, eu estou com pressão arterial elevada. Preciso abaixar essa pressão. O que eu vou fazer? Aí esse núcleo do trato solitário ele vai estimular a área bulbar ventrolateral caudal, que é uma área vasodilatadora, vai estimular o núcleo umbigo e as fibras parasimpáticas e vai inibir a área bulbar ventrolateral rostral, que são fibras simpáticas. Ou seja, ela vai estimular as duas áreas, a área bulbar ventrolateral caudal, que é a área vasodilatadora, e o núcleo umbigo. Agora a outra área bulbar ventrolateral rostral, ela vai inibir. Então eu vou estimular uma área e vou estimular o núcleo umbigo. E vou inibir a área bulbar ventrolateral rostral. O que eu vou fazer com isso? Eu vou mandar eferências via nervo vago por meio da acetilcolina, que vai fazer o quê? Provocar uma diminuição da frequência cardíaca. E ao diminuir essa frequência cardíaca, eu diminuo consequentemente a minha pressão. Ou seja, então a gente precisou de todo esse componente do sistema nervoso parasimpático para abaixar a pressão arterial. Então vamos lá novamente para vocês pegarem de maneira concisa, né, essa explicação. A gente vai ter os baroreceptores que vão identificar essa elevação de PA. Vai mandar aferências via nervo vago e via nervo glossofaríngeo. Para onde? Para o núcleo do trato solitário. Esse núcleo do trato solitário vai identificar, né, essa elevação de PA, vai estimular a área bulbar ventrolateral caudal, que é uma área vasodilatadora, e vai estimular o núcleo ambíguo, que são fibras parasimpáticas, ou seja, vai estimular as fibras parasimpáticas. Fazendo o que? Mandando uma eferência, ou seja, a aferência a gente identifica e a eferência a gente resolve. E como é que eu vou mandar essa eferência? Através da acetilcolina e por meio do nervo vago,
porque o nervo vago ele é tanto aferente como eferente. E aí vai gerar o quê? Uma diminuição da frequência cardíaca, gerando uma diminuição da PA. Então aqui a gente juntou o nosso sistema cardiovascular com o nosso sistema nervoso central, parasimpático. Entendeu, galera? Isso aqui é muito importante, igual eu falei. No que diz respeito a antihipertensivos, isso é matéria que tem que ficar na cabeça, porque a gente vai saber onde é que o medicamento vai agir, correto? E outra coisa que eu quero pontuar para vocês aqui também, se atentar a esses detalhes. Ou seja, eu tenho aferências, eu mando referências para resolver minha situação. Então é todo um ciclo ali que tem, e nosso corpo faz isso fisiologicamente para tentar o quê? Para tentar compensar essa elevação de PA. Mas chega um ponto, né, que a patologia vence. Mas, igual eu tô te falando, fisiologicamente essa elevação de PA se dá como? Por exemplo, você acordou assustado. Teve um pesadelo e tudo mais, e se acorda agitado e pá. E aí seu coração, né, tá como? Um ataque cardíaco. E aí seu corpo entende que já passou o medo, já passou o susto. Vamos, né, regular essa pressão, vamos entrar na amblagem cardíaca e voltar, né, a dormir, voltar a descansar. E para isso ele faz todo esse processo para abaixar a sua PA e voltar, né, ao normal, vamos dizer assim. Agora vamos falar do sistema nervoso simpático agora. Funciona quase da mesma maneira. A gente vai ter o que? Os baroreceptores identificando essa diminuição de PA, e essa diminuição de PA vai ser mandada aferências por via do nervo vago e por via do nervo glossofaríngeo. Vai mandar, né, essas aferências para o núcleo do trato solitário, que vai identificar essa baixa de PA. Ao identificar essa baixa de PA, ele vai estimular a área bulbar ventrolateral rostral, que contém fibras simpáticas, ou seja, eu quero a eferência simpática agora. Eu quero que aumente minha PA. Então, através da norepinefrina e a epinefrina, eu vou causar uma vasodilatação pelo receptor beta 2, vou causar uma vasoconstrição pelo receptor alfa 1, vou aumentar a frequência cardíaca pelo receptor beta 1, vou aumentar a força de contração, que consequentemente aumentando frequência cardíaca e força de contração aumenta o débito cardíaco. Assim, somando todos esses fatores, eu vou elevar a minha PA de maneira concisa, ou seja, o simpático eleva PA e o parasimpático diminui PA. Igual eu falei, quando eu vou precisar elevar essa PA? Quando, por exemplo, você acorda da cama e levanta rapidamente, ou seja, você acorda e já sai levantando, tá atrasado ali. Aí seu corpo já entende que ele precisa aumentar essa PA para gerar um ataque cardíaco para você entrar em funcionamento mais rápido, vamos dizer assim. Então, o que se dá diferente do parasimpático? Aqui eu vou estar estimulando somente uma área, que é a área bulbar ventrolateral rostral, que possui as fibras simpáticas. Assim, ao eu estimular esta área, eu vou inibir essas outras duas áreas, que são estimuladas pelo parasimpático. Então eu vou inibir a área bulbar ventrolateral caudal, que é uma área vasodilatadora, vou inibir o núcleo ambíguo, que são as fibras simpáticas. E aqui eu só vou estimular o núcleo ambíguo, que são as fibras parasimpáticas. E aqui agora eu só vou estimular a área bulbar ventrolateral rostral, que é responsável por ter as fibras simpáticas. Então, vamos lá. Vamos entender tudo. O começo dos dois é igual. A partir do núcleo do trato solitário que tem as diferenças. Então, a gente tem que saber o que? Parasimpático, ele identifica baixa de PA. Parasimpático, ele identifica uma alta de PA e ele abaixa a pressão arterial. Devido ao que? Ele abaixar a frequência cardíaca.
Agora, o simpático, ele identifica uma baixa de PA e eleva essa PA através do quê? Dos receptores alfa 1, do receptor beta 1, beta 2, através do aumento da força de contração, através do aumento do débito cardíaco, promovendo essa PA. E aqui, esses receptores alfa 1, beta 2, beta 1 são muito importantes, galera, porque é aqui, nesses receptores, que vai agir os medicamentos antihipertensivos. Vai ser nesses receptores. Porque se eu ligar meu medicamento antihipertensivo nesse receptor, eu não vou ter uma elevação de PA. Eu vou travar essa via como um todo, fazendo com que a pressão do paciente não se eleve, ou seja, que a patologia não se agrave. Então, esse raciocínio eu preciso que vocês tenham em mente desses receptores. Esses receptores, eles são importantes para a gente entender os antihipertensivos. Então, tem que estar na ponta da língua, galera. Agora, a gente vai passar para o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, ele também ajuda na questão da regulação da pressão arterial. Então, a gente tem o quê? A gente tem um sistema nervoso como um todo e também tem o próprio, né, sistema renina, angiotensina, aldosterona entrando também nessa regulação da pressão. Então, a aldosterona, ela age, né, nos tubos contorcidos distais, aumentando a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. E a DH, né, ele vai agir no tubo coletor, gerando o que? Uma retenção de líquido, assim reabsorvendo a água, né, para a corrente sanguínea. Então vamos entrar, né, explicando esse sistema como um todo. Quando a gente tem uma queda de pressão arterial, os néfrons têm o angiotensinogênio, que é ativado pela renina, que é produzido pelo aparelho justa-glomerular, e assim converte um angiotensinogênio em angiotensina 1, que vai parar nos pulmões, onde tem a excreção de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e que converte este Ang1 em Ang2. Este Ang2, né, ele causa uma vasoconstrição da arteríola aferente, evitando que mais sangue entre nos néfrons, assim elevando o nível de aldosterona, que é secretado pela glândula suprarrenal. E isso gera um aumento na reabsorção de sódio e uma diminuição na reabsorção de potássio, assim jogando mais sódio e água na corrente sanguínea devido ao ADH e restabelecendo o volume sanguíneo e, consequentemente, aumentando a PA. Ou seja, aqui tem um sistema, né, que ele vai reter para aumentar, ou seja, vai reter para compensar aquela perda de pressão arterial, fazendo assim, né, o que? Uma retenção de sal que promove um aumento, né, da pressão arterial. Aqui, galera, é muito importante saber o que? Onde é que os antihipertensivos vão agir? Porque nesse sistema todo, a gente vai ter antihipertensivos agindo sobre eles. Seja os inibidores de ECA, que é a enzima conversora de Ang1 e Ang2, ou seja, os inibidores seletivos de Ang1. Então, são medicamentos que agem, né, nessas regiões e provocam, né, esse controle da pressão. Por quê? Em vez de aumentar, eu vou fazer que não ocorra esse aumento da pressão através do medicamento. Então, aqui de maneira geral, esse primeiro APG é para a gente revisar o sistema cardiovascular como um todo e pontuar esses três sistemas, vamos dizer assim, né? O parasimpático, o simpático e o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Pontuar porque esses três sistemas, eles são de extrema importância, como eu falei anteriormente, para a gente entender a farmacologia dos antihipertensivos. Vocês vão ver que quando a gente for debater sobre os antihipertensivos, eu vou voltar nesses sistemas porque é aqui que o antihipertensivo vai agir. Porque se eu tenho uma coisa fisiológica que aumenta a minha pressão arterial,
E se eu inibir ela, eu não vou ter esse aumento de pressão arterial. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, né, esse ponto da fisiologia, para depois a gente entender a farmacologia por trás do remédio. Porque, igual eu tô falando, se a gente tampa essa via, a gente não dá sequência nela. E, como consequência dessa via, a gente tem um aumento da pressão. Então, se eu tampei ela, eu não vou ter esse aumento da pressão fisiológico. E, de maneira geral, nossa PG era decorrente, né, sobre esses temas. Ao longo do decorrer da discussão, eu creio que eu abordei, né, os 3 objetivos de maneira concisa e espero, né, que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Quem está falando é seu professor de APG, né, seu professor do plano Agora Plus, que você tá com a gente aí para gabaritar esse terceiro período, pode ter certeza. E se precisar, igual eu falei, é só me chamar ou chamar direto, né, a Ágora pelo seu Instagram ou pelo WhatsApp, estou disponível. E como eu mencionei, né, vocês também têm direito a tutor. E também qualquer dúvida do material, ou seja, dos resumos, vocês podem procurar também, que eu vou estar sanando para vocês. Foi um prazer estar com vocês, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, obrigado.